Olá, bom dia! Hoje é dia 7 de dezembro de 2025, domingo, dia do Senhor. Graças a Deus, Ele nos permite estarmos juntos mais uma vez para esse nosso momento devocional. E que Ele nos guarde nesse dia, nos conduza em sua graça, bondade e misericórdia para a glória do seu nome. O texto que temos para a nossa devocional nessa manhã encontra-se no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo de número 4, versos 16 até o verso 21. Lucas, Evangelho conforme São Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, conforme era o seu costume. Levantou-se para ler, e então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A boa nova, confirmada por e em Cristo. Esta passagem é bem no início do ministério público de Jesus. O evangelista Lucas a situa que logo após a tentação de Jesus, ele fora batizado por João Batista no Jordão e então vai para o deserto para ser tentado. Volta até a Galileia e depois então se dirige a Nazaré, sua cidade, onde ele havia crescido. Ele agora, na sinagoga, ele recebe o livro para ler, o rolo, e ele então lê o profeta Isaías. Algumas pessoas gostam de pensar que Jesus abriu. Primeiro que esse é um problema, não é assim como a nossa Bíblia hoje. Eram rolos, então tinha o rolo do profeta Isaías. Aí não dá para você abrir o rolo, no sentido de fazer como fazendo com as páginas. Ele então toma o livro, procura e abre o livro no profeta Isaías. Ele abre o livro e acha, e vai ao lugar, achou o lugar em que estava escrito. Ele conhecia esta passagem das Escrituras. Portanto, ele parece ter, tudo indica que ele tenha escolhido esse texto. Ele fecha, então, devolve o livro e, para surpresa de todos, ele diz isso de forma direta. Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Sua proclamação, sua pregação, seu sermão, a sua anunciação na sinagoga, naquele instante, foi algo impactante. Foi algo muito forte para todos aqueles que estavam ali e que o conheciam desde a sua meninice. E ele diz que agora se cumpre a profecia de Isaías, o profeta messiânico, nele, em Jesus.
Então vamos ver alguns aspectos sobre esse texto, né? Sobre a boa nova confirmada por e em Cristo. Primeiro, essa boa nova de que Jesus está agora falando, ele está proclamando, anunciando, ela está fundamentada no Velho Testamento, nos registros do Velho Testamento, sobretudo nos profetas. E aqui Jesus, ao longo do ministério, ele vai fazer outras referências, mas aqui de uma maneira direta, ele deixa claro que a sua realidade de missão, o seu trabalho, o seu ministério é, na verdade, expressão que tem a sua fundamentação no Velho Testamento. Ela é agora explicitada, esta projeção de Deus, a vontade de Deus trazida à luz pelo profeta Isaías, que estava, de certa forma, até então encoberta, é agora manifesta, explicitada nele, é fundamentada no Velho Testamento e evidenciada, confirmada nele, no Novo Testamento e na pessoa, claro, de Jesus, como ele diz aqui. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como entender? Está dizendo assim, eu estou cumprindo o que está escrito aqui em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou aquele que faço isto, que anuncio as boas novas, que confirma essa verdade. Então, o primeiro aspecto é que ela está fundamentada no Velho Testamento e explicitada em Cristo. Segundo, que ela é apropriada ou direcionada a um segmento ou alguns segmentos desprezados naquele contexto e que, de certa forma, hoje ainda continuam sendo. Essa boa nova confirmada em Cristo, ela é principalmente direcionada a essas categorias, ou segmentos que temos aqui da vida ou da sociedade humana. Veja bem que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Essa mensagem, essa proclamação da Boa Nova é confirmada em Cristo e é direcionada aos pobres, não aos ricos e poderosos, como desde o nascimento. Isso já é dito até pela sua própria mãe Maria em seu cântico, deixando claro que a vinda dele faria com que os poderosos tremessem. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, aos escravos, aos desprezados, aos excluídos, restauração da vista aos cegos, aqueles que estavam com a vista, também os cegos, efetivamente físicos, mas aqueles todos que estavam com a vista obliterada, presos e cativos pelo pecado, pela realidade da estrutura também escravocada daqueles dias, escravizadora, imposta pelos homens. A restauração, portanto, da vista aos cegos, para proclamar a libertação e a liberdade aos oprimidos, que estavam sob o jugo não só romano, mas jugo de uma religiosidade imposta pelos fariseus e escribas, extenuante, esgotante, terrivelmente pesada, contrária àquilo que era a manifestação da graça e da misericórdia do Senhor, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqueles cujos corações estavam abertos para receber a mensagem, porque, infelizmente, muitos têm o coração fechado a essa mensagem de salvação que ele, Jesus, traz em si.
João Batista, já na prisão, manda alguns discípulos até Jesus para perguntar se ele era o que devia de vir ou eles deviam esperar outro. No Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 7, versos 21 a 24. Quando então os discípulos de João chegam, Jesus, diz o texto, cura muitos de moléstias e flagelos, de espíritos malignos, dá vista a muitos cegos. Então Jesus responde, ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Deus o abençoe e abençoe, que você tenha consciência, todos nós, acerca de Jesus, que traz essa boa nova confirmada na sua pessoa. Amém? Amém.